Noite de quarta-feira, uma proposta que muda a vida de muita gente. É a mudança no tal fator previdenciário. Nós mostramos aqui ontem, o fator previdenciário é utilizado para calcular as aposentadorias. Pela nova regra, o trabalhador, pela regra que acabou de passar na Câmara e que ainda vai ser analisada no Senado e sancionada pela presidente Dilma. Pois bem, nessa nova regra, o trabalhador poderia se aposentar com menos idade ou com menos tempo de serviço, menos tempo de pagamento de INSS e ainda assim ganhar o teto, mais de R$ 4.500. Se por um lado a aprovação desse novo texto foi uma conquista de um direito trabalhista e uma ótima notícia para quem vai se aposentar, por outro, essa mudança traz um problemão para as contas do governo, porque não há dúvida de que ela representa um rombo bilionário na Previdência daqui para frente, se a gente pensar daqui a 10 anos. Vamos então relembrar, antes de mais nada, o que muda com essa nova proposta que vai chegar ao Senado na segunda-feira. De acordo com o texto aprovado pela Câmara, para o cálculo da aposentadoria passa a valer a chamada Fórmula 8595. No caso dos homens, para ter direito à aposentadoria integral, a soma do tempo de contribuição com a idade precisa dar 95 anos. Por exemplo, 60 anos de idade, mais 35 anos de contribuição, que é o tempo mínimo exigido. Para as mulheres, a conta tem que dar 85, sendo 30 anos o tempo mínimo de contribuição. A medida provisória aprovada na Câmara precisa ser votada no Senado até o dia 1º de junho, quando perde a validade. O governo já sinalizou que a presidente Dilma deve vetar a nova fórmula para a aposentadoria. Para evitar que o veto seja derrubado pelo Congresso, a estratégia do Palácio do Planalto é acelerar o trabalho do fórum criado para discutir temas trabalhistas e apresentar uma nova fórmula de cálculo para substituir o fator previdenciário. Bom, esse é um tema que interessa a todo mundo. Nós resolvemos fazer um debate aqui na edição das 6 e eu vou conversar então com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do Partido Trabalhista Brasileiro, que é o autor do projeto que faz essas modificações no fator previdenciário, essas modificações que estão sendo chamadas de 85-95. Deputado, muito boa noite. E eu converso também com o Fábio Zambiti, que é professor de Direito Previdenciário da UERJ e da Fundação Getúlio Vargas. Fábio, boa noite, muito obrigada aos dois pela participação. Bom, vou começar perguntando para o deputado. Deputado, o trabalhador ganha... Pela Câmara, para o cálculo da aposentadoria passa a valer a chamada Fórmula 8595. No caso dos homens, para ter direito à aposentadoria integral, a soma do tempo de contribuição com a idade precisa dar 95 anos. Por exemplo, 60 anos de idade, mais 35 anos de contribuição, que é o tempo mínimo exigido. Para as mulheres, a conta tem que dar 85, sendo 30 anos o tempo mínimo de contribuição. A medida provisória aprovada na Câmara precisa ser votada no Senado até o dia 1º de junho, quando perde a validade. O governo já sinalizou que a presidente Dilma deve vetar a nova fórmula para a aposentadoria. Para evitar que o veto seja derrubado pelo Congresso, a estratégia do Palácio do Planalto é acelerar o trabalho do fórum criado para discutir temas trabalhistas e apresentar uma nova fórmula de cálculo para substituir o fator previdenciário. Bom, esse é um tema que interessa a todo mundo. Nós resolvemos fazer um debate aqui na edição das 6 e eu vou conversar então com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do Partido Trabalhista Brasileiro, que é o autor do projeto que faz essas modificações no fator previdenciário, essas modificações que estão sendo chamadas de 85-95. Deputado, muito boa noite. E eu converso também com o Fábio Zambiti, que é professor de Direito Previdenciário da UERJ e da Fundação Getúlio Vargas. Fábio, boa noite, muito obrigada aos dois pela participação. Bom, vou começar perguntando para o deputado. Deputado, o trabalhador ganha e o Brasil perde, é isso? O trabalhador ganha e o Brasil não perde não, porque na verdade é mantido o fator previdenciário, que não se cria uma porta de saída com a fórmula 85-95. Portanto, é possível encontrar saídas alternativas, já está demorando muito, porque nós derrubamos o fator previdenciário em 2010, o presidente Lula vetou e disse que vinha com a nova proposta. De lá até aqui, proposta nenhuma, Leilani.
Agora, deputado, só mais uma coisinha. Qual é a explicação para essa mudança de mentalidade? Primeiro, o PT e o PSDB inverteram posições na questão do fator previdenciário nos últimos anos, né? Eu já era deputado em 99 e eu votei contra o fator previdenciário, portanto eu não mudei de lado. Essa questão de PT e PSDB não interessa agora, interessa o resultado obtido. E sem dúvida nenhuma, esse fator com a fórmula 85-95, se não for vetado pela presidente, entre em vigor após o momento que as pessoas tiverem a possibilidade de fazer essa somatória. Se a presidente vetar, nós vamos ter condição de derrubar o veto no Congresso. Professor Fábio Zambit, quero lhe ouvir agora. O que o fator previdenciário representa para o Brasil, para o trabalhador? Bom, Leila, a gente tem que ter em mente o seguinte: o fator previdenciário foi criado no Brasil após a reforma de 98, ainda no governo Fernando Henrique, e foi uma tentativa de suprir a ausência de idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição. Era a ideia daquela reforma de ter essa idade mínima, mas isso não foi aprovado no Congresso Nacional. Então, no ano seguinte, 1999, criaram esse remendo na legislação, que foi o fator previdenciário, como forma de desestimular aposentadorias precoces por tempo de contribuição. O que se quer agora é trazer essa possibilidade da fórmula 95-85 como, pelo menos em parte, substituir o fator previdenciário, como a gente está vendo aqui. O que eu acho, né, que esse aspecto tem a sua importância, especialmente para a geração atual de trabalhadores aí que se encontra às portas da aposentadoria, só que isso não tem sido desenvolvido de uma maneira adequada, dentro dos aspectos financeiros, atuariais e até demográficos que o Brasil enfrenta hoje. Esse tipo de mudança ela não pode ser feita assim, de forma intempestiva e sem um diálogo adequado com todos os especialistas na área, porque isso tende a tornar o modelo inviável no curto prazo. Costumo dizer que a Previdência Social brasileira, hoje, ela parece um ônibus sem freio em direção a um penhasco, e estamos aqui discutindo se consertamos ou não o para-brisa, que é um item importante, claro, mas o ônibus está sem freio. A gente tem que buscar uma reforma estrutural o quanto antes para garantir o benefício que o deputado fala, não só para a geração atual, mas também para gerações futuras. Bom, só uma explicaçãozinha aqui para os nossos assinantes que estão nos assistindo. O deputado Arnaldo Faria de Sá está no nosso estúdio em São Paulo e o nosso professor Fábio Zambit está pela internet, por isso as imagens estão diferentes. Bom, a gente vai seguir falando sobre esse ônibus que está indo aí ladeira abaixo. Daqui a pouquinho, eu queria que vocês esperassem 2 minutos que nós entrevistamos mais cedo a economista Solange Paiva Vieira. Foi ela quem criou o fator previdenciário quando era secretária da Previdência Complementar do Ministério da Previdência, lá atrás, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ela disse que com a nova regra aprovada agora pela Câmara, os gastos do governo podem ser ainda maiores do que o esperado. Vamos ouvir. O fator previdenciário se aplica às pessoas que se aposentam por tempo de contribuição. É importante lembrar que essas pessoas representam um quantitativo pequeno da Previdência, mas são responsáveis por um valor financeiro muito alto. Em novembro de 2014, somente 20%. Nossos convidados, começando pelo deputado. Deputado, o que o senhor achou aí da imagem do professor Fábio a respeito de a Previdência ser um ônibus que está indo para o precipício e estamos aqui preocupados em cuidar do para-brisa do ônibus? Olha, eu primeiro acho que não é um ônibus coisíssima nenhuma, e não é intempestiva essa colocação, porque desde 2008 estamos tentando mudar. E, na verdade, a conta da Previdência hoje tem um ônus muito grande, que o governo joga nas costas da Previdência, são os benefícios assistenciais, LOAS, renda mensal vitalícia, fundo rural, tudo nas costas da Previdência, e depois diz que a Previdência está quebrada. Nós sabemos qual é o jogo. O jogo é inviabilizar a Previdência Pública, é o jogo da Previdência Complementar. A própria Solange que falou, ela é secretária de Previdência Complementar, não é secretária de Previdência Pública, de Previdência Social. Então, quem entende de Previdência Social sabe que essa história toda é uma tentativa de desviar. Quem está aposentado pela Previdência atualmente tem uma perda acumulada nos seus benefícios de mais de 90%. Então, tudo nas costas do aposentado, tudo nas costas do pensionista. E os ladrões da Petrobras, ninguém vê o que está acontecendo. Brincadeira, pô. Deputado, entendo completamente, perfeitamente a sua indignação. Agora eu lhe perguntaria o seguinte, da onde vai vir esse dinheiro que vai deixar de entrar, né? Porque vai ser, as pessoas estão vivendo mais, vai ser uma quantidade, um valor imenso, enorme, em dinheiro a ser pago pela Previdência. Da onde virá esse dinheiro?
Falta, na verdade, uma reforma estrutural da Previdência. A última reforma da Previdência do governo Lula, em 2003, foi aquela que gerou o mensalão. Lembra-se disso? Todo mundo está se esquecendo desse detalhe. Mas o mensalão começa na reforma da Previdência em 2003. A partir daí, o governo não fez nada para poder separar essa história. O que nós temos que fazer? Separar dos 34 milhões de benefícios que a Previdência paga, mais da metade não são benefícios previdenciários, são benefícios assistenciais. Essa conta de benefício assistencial tem que ser pago pelo Tesouro, não tem nada a ver com Previdência. E a Previdência Urbana, no ano passado, deu superávit. Desafio o ministro da Previdência, Carlos Gávea, ou alguém da área econômica, a vir provar que não teve superávit da Previdência Pública no ano passado, sem a questão dos benefícios assistenciais. E o Joaquim Levy não tem que dar alerta nenhum para o Congresso, não. Ele cuida da economia e nós cuidamos dos direitos que é votar na legislação previdenciária do Brasil. Bom, em relação à crise na Previdência, devo dizer ao senhor que desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar que a Previdência está em crise, quer dizer, só tem aumentado. Professor Fábio, o senhor concorda? Tem de onde tirar esse dinheiro de um outro lugar? Tem como fazer essa reforma? O que precisa ser feito para o trabalhador poder ter mais direitos e o país não ir à falência? O deputado Arnaldo ele levantou um ponto aqui importante, né? Ele de fato é uma das lideranças em matéria de previdência social, tem um conhecimento da matéria. E o que acontece? Realmente hoje, quando analisamos o modelo previdenciário brasileiro, comparando toda a receita com toda a despesa que seja verdadeiramente previdenciário, o modelo é superavitário, o que ele falou é verdadeiro. Só que nos assustamos quando o governo federal fala que o sistema é deficitário, porque na contabilidade que é elaborada pelo governo, tem na conta da Previdência Social prestações que não são previdenciárias, tem natureza assistencial. Só que a discussão aqui é um pouco truncada. O que acontece é o seguinte: o governo federal adota uma premissa errada, que é um déficit da Previdência, do sistema, para chegar a uma conclusão certa de que o sistema deve ser reformado. Já há outro segmento da sociedade que diz que o sistema é superavitário, que é uma premissa correta, para chegar a uma conclusão errada, de que nada precisa ser feito e que o modelo pode se perpetuar para gerações futuras. Não. O que acontece é que o Brasil ele passa hoje por um processo de rápido envelhecimento, com uma retração de natalidade elevada. A pirâmide etária brasileira tende a se inverter em pouco tempo. Hoje já gastamos mais de 10% do PIB em manutenção da Seguridade Social, para um país que ainda é relativamente jovem. E hoje a pirâmide etária brasileira é formada de forma preponderante por jovens adultos. São pessoas que trabalham, contribuem e não usam o sistema. Então isso daqui a 40 anos tende a explodir, por isso que temos que fazer reformas. Ou seja, a premissa de que o sistema é superavitário é consistente, isso não é um absurdo, o que o deputado falou faz todo sentido. Agora temos que fazer escolhas difíceis do modelo que queremos no futuro. Professor, por exemplo, por falar em modelo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Ontem nós mostramos aqui na edição das 6 a situação da Previdência na nossa irmã aqui, Argentina, e também nos Estados Unidos. Existe algum modelo de Previdência que nós poderíamos tentar copiar ou adaptar? Sim, eu pessoalmente defendo o modelo de países escandinavos em que existe um pilar universal de proteção que garante um benefício mínimo de sobrevivência a toda e qualquer pessoa, que me parece compatível com a Constituição brasileira, que garante a dignidade humana a toda e qualquer pessoa. Isso não é necessariamente um salário mínimo, mas é um valor que seja possível de se conceder. E um segundo pilar, a partir do que a pessoa contribuiu ao longo da sua vida. Tudo isso financiado por impostos. Toda a sociedade ali se autocotizando, pagando esse benefício mínimo a toda e qualquer pessoa. Tem diferentes, que uma situação é comum aos dois. Os dois sabem e estão deixando claro a importância de uma reforma em toda a Previdência Social brasileira. A pergunta é, o Congresso não deveria também mexer nesse ponto, em vez de mexer só no fator previdenciário? Primeiro, a questão da reforma da Previdência Estrutural, que precisa ser feito, quero comentar o professor por essa colocação, tem razão, professor Fábio, quem tem que propor é o Executivo, isso não pode ser proposta do Congresso, é uma reforma global, estrutural, eles do governo é que tem que fazer a proposta. Na verdade, esse problema que a Previdência tem atualmente vivendo, por quê? Porque está faltando emprego, se tiver emprego para todo mundo, vai ter mais arrecadação, então a origem da culpa é do Executivo, não adianta o Levy querer dar pinto no Congresso,
Congresso, porque nós decidimos uma coisa que está desde 2008 para ser mexida. E o prejuízo, vamos falar individualmente, Leilane, o prejuízo de um aposentado que depois de 35 anos vai se aposentar com o fator previdenciário é de 40% para o resto da vida. Se for homem, se for mulher, pela melhor expectativa de vida dela, depois de 30 anos, ela for se aposentar, 30 anos de contribuição, ela perde 50%. Isso não pode continuar acontecendo. Tem que encontrar uma saída, uma solução. Por isso a fórmula 85-95 é uma saída, não é uma alternativa. E o professor falou uma coisa importante. Nós não temos que dar conta da Seguridade Social, nós damos conta da Previdência. O que você falou da Argentina, por exemplo, a Argentina privatizou algum tempo atrás da Previdência. E sabe o que aconteceu? A presidente de lá pegou o dinheiro, a Cristina Kirchner, de toda a previdência privada e jogou no caixa do governo e reestatizou a previdência. O Chile, que foi um modelo do consenso de Washington, hoje a situação chilena está no chinelo. A Bachelet, antes de sair o outro governo dela, teve que criar uma complementação da aposentadoria porque ninguém estava conseguindo viver. Os Estados Unidos, a meca da previdência privada, na crise mundial de 2008, a Washington Mutual, que era a maior seguradora privada americana de previdência, quebrou literalmente. E a AIG, a American International Group, só não quebrou porque o governo americano colocou 70 bilhões de dólares a fundo perdido na AIG. E o SEC, que é a nossa CVM lá, disse que ela era grande demais para quebrar. Então, previdência privada não é exemplo para ninguém. É previdência pública com responsabilidade. Separar previdência de seguridade, separar assistencialismo de previdência. Assistencialismo é quem contribuiu. Quem contribuiu para a previdência não pode ser tratado da mesma forma. O governo é irresponsável. Qualquer coisa ligada ao dinheiro público tem que ser tratado com responsabilidade e infelizmente a gente não tem visto muito isso acontecer, né? Agora, queria perguntar... Né? O governo. Vamos aqui voltar à questão da Previdência, vamos falar com o professor Fábio. Professor, a gente viu a própria Solange dizendo isso, que em geral a pessoa podendo, o que é uma coisa natural, né? A pessoa acaba optando por se aposentar assim que ela pode, assim que ela consegue. Então, a probabilidade disso voltar a acontecer, as pessoas se aposentando antes, mais jovens, né, e com menos tempo de contribuição, acaba gerando mais custo. Eu lhe pergunto, da onde vai vir esse dinheiro? Bom, essa é a pergunta que eu me faço também. O que acontece é que a sociedade é que acaba financiando o sistema protetivo. Se o sistema ele demanda um incremento de custeio, é a sociedade que vai pagar isso. São trabalhadores e empresas, porque esse é o modelo de financiamento aqui do nosso sistema previdenciário. Daí a importância de buscarmos um modelo mais enxuto, que se consiga aí se manter em gerações futuras. Eu acho que o deputado colocou muito bem que o executivo ele tem uma preponderância nesse tipo de reforma previdenciária. Concordo no que ele disse quanto ao modelo privado. A tendência mundial é a adoção do modelo público básico para cobertura e, em paralelo, pilares privados de cobertura. Agora, o que é importante é o brasileiro perceber que temos escolhas difíceis que devem ser feitas pela frente. Eu sei que é difícil falar para um trabalhador hoje com 50, 60 anos de idade que ele tem que trabalhar um pouco mais. Ele tem condições de trabalho, ele pode permanecer no mercado de trabalho e, portanto, ele deve trabalhar. Porque temos escolhas que devem ser feitas. Por exemplo, será que o Brasil deve permitir uma aposentadoria de um trabalhador de 60 anos ainda com aptidão laborativa? Ou deve, por exemplo, criar um benefício de mães que têm que se afastar do trabalho para cuidar de benefícios de filhos com algum tipo de doença? Que é uma coisa que o sistema brasileiro não tem. Várias vezes alguma mãe vem me perguntar isso: meu filho tem câncer, eu não posso trabalhar, tenho que cuidar dele, o que a Previdência me propicia? Nada. Ou seja, temos que eleger prioridades no gasto previdenciário. E o adiamento da aposentadoria para determinadas pessoas pode ser algo importante como forma de estabelecer um sistema mais completo, mais robusto e mais equilibrado. Professor, muito obrigado. A verdade é que o cobertor é curto. Deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do Partido Trabalhista Brasileiro, muito obrigada pela sua participação. Professor Fábio Zambiti, professor de Direito Previdenciário da UERJ e da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigada aos dois por esses esclarecimentos, porque a gente possa ouvir opiniões diferentes. Muito obrigada.